Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, dar início ao culto nesse momento. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 100. Nós vamos ler a chamada de oração, Salmo 100, verso 1 e verso 2. Nós vamos ler a uma só voz essa chamada de oração em que Deus nos chama para adorá-lo nessa noite. Salmo 100, verso 1 e verso 2, nós vamos ler a uma só voz esses dois versos. Salmo 100, verso 1 e 2, leamos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos invocar o nosso Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Rei dos altos céus, nós te somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos redimiu, nos fez ovelhas do teu pasto, para que pudéssemos cultuar, bendizer o Senhor, adorá-lo na beleza da tua santidade, ó Deus. E nesse momento, por Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, nós nos achegamos, por meio do véu da carne do teu Filho, ao trono de graça, com confiança e com a alegria de poder cultuar o Senhor nessa noite. Pedimos que na tua infinda misericórdia e bondade, o Senhor receba o culto das nossas mãos e que, ó Deus, sendo propício a nós, também venha edificar as nossas vidas, fazendo-nos, ó Deus, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, fazendo com que vejamos os nossos pecados e os odiemos, fazendo com que vejamos o teu bom pastoreio nas nossas vidas e venhamos a bendizer o teu nome e louvá-lo por isso. Enfim, ó Deus, fique conosco nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus por nos fazer seu povo, sua vinha. Abramos Marcos, Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 12. Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler de maneira alternada, do verso 1 ao verso 12. Evangelho do Senhor segundo a narrativa de Marcos, capítulo 12, verso 1 ao 12. Nós vamos ler de maneira alternada. Diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhes por uma parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou o servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o desmontaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhe enviou o ouvinte, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não pereceu essa semeadura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam um pouco, porque compreenderam que contra eles proferiria essa parábola, e não desistindo de retirar. Essa parábola mostra, queridos irmãos, que a vinha, que é Israel, foi governada por maus líderes,
No entanto, Jesus veio removê-los, dando-nos a salvação e também nos dando líderes, segundo o coração dele, que eram os apóstolos e posteriormente os bons pastores. Ou seja, Deus está aqui mostrando a salvação nossa por meio da rejeição dos falsos líderes e da graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar ainda de pé acerca dessa salvação com o cântico Cantai ao Senhor. Assentar, queridos irmãos, vamos confessar nossos pecados ao Senhor nosso Deus. Abramos as Escrituras no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Eu vou ler todo este capítulo. Mateus 23, que mostra a má liderança do povo de Deus e o juízo que cairia sobre aqueles maus líderes de Israel. Mateus 23, eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem com muitíssima atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens,
pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amo o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Queridos irmãos, esse trecho longo das Escrituras mostra o juízo de Cristo à liderança corrupta de Israel e aquelas falsas ovelhas do povo de Deus, que não só mataram os profetas, mas estavam perseguindo a Cristo e matariam seus apóstolos. Aqui nós vemos que Cristo queria lhes dar a paz, mas eles amaram mais as trevas do que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nesse momento, ainda que nós não sejamos
como essas pessoas no que tange a sua totalidade, nós temos muitos pecados, muitas vezes rejeitamos a palavra de Cristo nas nossas vidas em várias áreas, e portanto nós teremos um momento agora de oração silenciosa, em que nós vamos nos curvar diante de Deus, nos humilhar e ver que muitas vezes somos hipócritas, como esses escribas e fariseus. Vamos orar silenciosamente, confessando os nossos pecados, e depois o nosso irmão Edmar nos fará oração de confissão por todos nós. Oremos silenciosamente. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome sobre todos os céus e toda a terra. Me achego diante da tua presença, nesse momento muito público ao Senhor, confessando os nossos pecados, pois é necessário que venha à nossa memória a recordação de que somos negligentes para com a tua palavra, nos denominamos cristãos, mas por diversas vezes aquelas verdades da tua palavra que muitas vezes nos constrangem a ser obedientes, fazem com que a rejeitemos em nossos corações. Muitas vezes nós queremos adorar e buscar ao Senhor somente naqueles pontos da tua palavra que concordamos, somente onde há concordância. E muitas vezes, naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos observar, na luta constante com o pecado, nós deixamos de lado, pois tratamos essas coisas como legalismo. É necessário que venhamos a nos humilhar diante do Senhor, nos humilhar reconhecendo que carecemos ouvir a tua palavra com totalidade e buscar a observância dela. Precisamos ser humildes para que não deixemos o nosso eu falar no lugar da tua palavra. Não deixar que adoremos uma imagem criada em nossos corações de nós mesmos, do que adorar o verdadeiro Deus. E por isso, Senhor meu Deus, confessando esses pecados diante do Senhor, eu imploro que o Senhor perdoe essas iniquidades. Capacite-nos a ser pessoas humildes, pessoas que abram os seus corações e busquem a observância da tua palavra, pois é pela obediência que gozaremos do descanso do Senhor. E ajude-nos para que não caiamos nos exemplos de desobediência que a tua palavra nos cita, e de como o Senhor, pelos desobedientes, jurou na tua ira de que estes não entrariam no teu descanso. Por isso, dá-nos um coração contrito e humilde, para que venhamos a rasgar não as nossas vestes, mas os nossos corações diante do Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra e para que possamos ser obedientes em sua totalidade. É o que eu te peço e desde já lhe agradeço, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus pelo seu juízo sobre os rebeldes. Abramos as Escrituras em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 a 32 de maneira alternada, trecho das Escrituras marcante, que mostra que Deus julga os rebeldes, entregando-os aos seus próprios pecados. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. Nós vamos ler de maneira alternada esse trecho das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm ou suprimem a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto têm o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, como esquecendo-se de coração. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo desenvolve aqui a ideia de que Deus entrega aqueles que são rebeldes à sua revelação, aos seus próprios pecados, para que eles tenham punição nos seus corpos pela sua rebeldia. Isso é uma forma de Deus mostrar a sua ira e a sua justiça no ser humano. Ainda que seja uma realidade difícil, devemos louvar a Deus por esses atributos santos que são vindicados através dessa verdade. E nós, se não quisermos receber da mesma maneira esse tipo de punição, precisamos do Cristo redivivo, seu Cordeiro Santo, para nos perdoar e nos limpar dos nossos pecados. Por isso nós vamos nos colocar de pé e cantar o hino Seja Bendito o Cordeiro, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio aqui à frente. Hino 269. Seja bendito o seu sangue.
favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão, meu irmão. Amém. Deixe assentar, queridos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versos 7 a 9. Zacarias, capítulo 11, versos 7 a 9. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção a leitura das Escrituras. Livro do profeta Zacarias, capítulo 11, verso 7 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Rei dos altos céus, nós nos achegamos ao trono da Tua graça agora, Senhor, pelo novo e vivo caminho Jesus Cristo, para lhe suplicar graça sobre esse momento áureo do culto da nossa vida, que é a pregação da Tua palavra. Nós sabemos que o ministério profético do Teu Filho hoje cumpre-se na exposição precisa, objetiva, verdadeira, fiel das sagradas letras, porque a Bíblia é a Tua palavra, Senhor, porque ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente, a única revelação do Senhor hoje para as nossas vidas. O Senhor outrora falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nós temos o Teu Filho, revelação máxima, verdadeira e maravilhosa do Senhor, e aquilo que Tu falas acerca do Teu Filho está na sagrada letra, e assim nós nos achegamos diante dela agora para receber de Ti instruções, para receber graça por meio do ministério do Teu Espírito Santo, um ensinador que está dentro dos nossos corações. Que o Senhor possa usar, meu Deus, para ser o instrumento fiel do Senhor nessa noite, e que também o Senhor derrame o Teu Espírito sobre os nossos irmãos, para que escutem a palavra do Senhor com diligência. Afinal, a Tua palavra tem muitas advertências sobre como ouvir, como o próprio Cristo disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, dai-nos um coração agora, ó Deus, puro, santo, um coração receptível para a Tua palavra, e assim, ó Deus, ela caia neste solo maravilhoso, regado com a Tua graça, para produzir frutos de salvação nas nossas vidas. Edifica a Tua igreja, e mais do que isso, como João Batista disse, convém que todos nós venhamos a diminuir e que Cristo cresça mais e mais. Ó Deus, nós não somos dignos nem de colocar a mão nas sandálias do Teu Filho. Por isso eu Te peço que nesse momento haja em nós esse espírito de humildade e submissão ao Teu Filho. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, o pastor bendito,
que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos neste livro de Zacarias, e como alguns irmãos não acompanharam a exposição desde o princípio, este livro se passa 520 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto desse livro é que Israel acabou de voltar do cativeiro da Babilônia. A Babilônia era uma grande nação da terra naqueles dias, e esta nação foi usada por Deus para punir o seu povo por conta dos seus pecados. Deus mandava a eles profetas atrás de profetas, para que eles deixassem a idolatria, deixassem a pilhagem, deixassem o furto, deixassem as suas vidas indignas, contrárias à lei de Deus. Infelizmente não houve arrependimento e Deus trouxe juízo sobre aquela nação. Depois de 70 anos, Deus os trouxe de volta a Jerusalém e levantou profetas para ajudar o povo na reconstrução do templo, na reconstrução do culto, da vida religiosa, e também na reconstrução de Jerusalém. Nós temos 2 profetas que pregam neste momento de reconstrução, que são Ageu e Zacarias. O livro de Ageu, que nós expusemos anteriormente a esse, mostra que o grande problema daqueles dias era um povo que não estava nem aí para as coisas de Deus, mas estava buscando viver uma vida regalada, uma vida cheia de prazeres, uma vida em que o culto, a palavra de Deus, a oração, as coisas do Senhor eram secundárias, e por isso Deus os visitava com muitas pragas, dificuldades financeiras, falta de suprimentos básicos, enfim, a vida deles estava um caos. Por outro lado, Deus levanta também Zacarias com uma mensagem de arrependimento. Nós vimos aqui que a principal mensagem desse livro é Deus chamando aquele povo a se arrepender dos seus pecados. E além de chamá-los para o arrependimento dos pecados, Deus dá ao profeta, através de uma linguagem apocalíptica, visões acerca do futuro, sobretudo nos capítulos que agora estamos expondo. Do capítulo 9 até o capítulo 14, este livro ele se torna quase que um pequeno apocalipse lá no Antigo Testamento. Deus deixa os fatos históricos para trás e ele usa os fatos históricos como panos de fundo para uma mensagem futurística. Nós estamos vendo que Deus está apontando para uma pessoa que viria e que traria salvação, uma pessoa que viria e que seria o pastor verdadeiro do povo de Deus, uma pessoa que viria e traria juízo sobre os inimigos do povo de Deus, e essa pessoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este capítulo 11, o profeta, ele é chamado a viver como se fosse uma peça de teatro, representando, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, aquele que viria como bom pastor do seu povo, e em segundo lugar, ele representaria os maus líderes de Israel, desde os seus dias até os dias de Cristo e até a volta gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos expondo esta cena de teatro, em que o profeta faz o Senhor Jesus Cristo, o personagem Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Salvador, o bom pastor, e ele também faz os maus pastores, representa ambas as maneiras que Deus liderava o seu povo, para o bem do povo e para a punição dos pecados do povo. Na semana passada nós vimos os versos 4 a 6, que mostram o cenário em que o profeta exercia o seu ministério, um cenário caótico, e um cenário que Jesus exerceria o seu ministério, um cenário em que as ovelhas não eram pastoreadas, que as pessoas eram roubadas pela liderança de Israel, um cenário em que as pessoas iriam abominar a Jesus e escolher falsos líderes. E hoje então nós vamos ver o que Cristo faz diante dessa escolha, diante deste cenário caótico. Qual é a reação do Senhor e Salvador Jesus Cristo diante desse cenário? Por isso esse texto, do verso 7 ao 9, ela apresenta a seguinte ideia: Cristo, que é o bom pastor, entrega os impenitentes, ou seja, aqueles que não se arrependem de seus pecados, aos próprios pecados para a sua destruição.
Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele retira a sua poderosa mão que restringe o mal, entrega essas pessoas aos seus próprios pecados, isso para a destruição delas. Vejamos aí esta verdade a partir do verso 7, que diz: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Mais uma vez, esse chamado que está lá no verso 4, ele é aqui repetido, mostrando que Deus está agora renovando esse chamado profético. E agora a ênfase do texto não é somente no chamado profético, mas na obediência do profeta diante desse cenário. Ou seja, o profeta foi chamado para fazer o papel do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para pastorear ovelhas num cenário extremamente caótico. E aqui nós temos essa revitalização do chamado do profeta, por assim dizer, para mostrar o quanto esse homem seria obediente ao chamado de Deus, aceitando essa tarefa simbólica de pastorear o povo de Deus, apontando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a obediência do profeta ela é salientada, queridos irmãos, porque no Antigo Testamento nós tínhamos 3 tipos de pessoas que eram tipos de Cristo, ou seja, pessoas que eram como se fossem grandes setas apontando para o futuro, para alguém que viria, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tínhamos os profetas, os sacerdotes e os reis. Aqueles homens que eram tipos de Cristo, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma missão muito difícil de representar a Cristo, ou de apontar simbolicamente para Cristo, e portanto eram homens que deveriam ter uma obediência especial à palavra de Deus. E isso nós sabemos é um grande peso. Afinal, a liderança e o exemplo são coisas pesadas para aqueles que estão à frente do trabalho. Nós podemos ver, por exemplo, isso na vida dos pastores hoje. Pastores que são fiéis, você percebe que as suas vidas nunca são tranquilas. Quantas noites nós ficamos sem dormir por conta do pecado do irmão, por conta das dificuldades da igreja, por conta do nosso mundo tenebroso que enreda os nossos jovens e adolescentes a deixar a igreja e a buscar coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, há uma liderança que traz sobre si um peso terrível de ser exemplo, de preocupar-se com as ovelhas. E no passado a mesma coisa acontecia. Esses homens que eram profetas, sacerdotes e reis, estava sobre os ombros deles uma grande responsabilidade. Por isso, aceitar o chamado profético e ser fiel ao chamado profético era algo difícil, era algo que envolvia uma grande abnegação. Para que você tenha um exemplo rápido disso, você pode recorrer à sua palavra e ver o livro de Jonas, em que aquele homem foi chamado a pregar aos ninivitas que mais adiante destruiriam o povo de Deus. E quanta responsabilidade sobre o ombro daquele irmão, que ao passo de uma responsabilidade ser tão grande, e o fato dele saber que Deus salvaria aquelas pessoas, e na próxima geração eles destruiriam o povo de Deus, que ele fugiu do seu ministério, mostrando que o ministério sempre trouxe consigo esse peso, essa carga, e era necessário ser fiel para exercê-lo. E aqui, quando nós olhamos para esse verso 7, nós vemos esse profeta chamado para pastorear ovelhas que estão sendo dilaceradas, mortas, um profeta chamado para fazer o papel de Jesus Cristo naquela época. Este homem, ele toma para si esta incumbência que Deus lhe deu, ou seja, ele entra no ministério com todo o seu ser, com toda a sua força, deixando, queridos irmãos, a vida pacata, deixando, irmãos, a vida mansa, e se colocando num ministério de muitas dificuldades, de muitas lutas. Afinal, quais profetas que você se lembra que não foram perseguidos nas Escrituras? Quais profetas que você se lembra que foram recebidos de braços abertos pelo povo de Deus? Ou seja, esse homem aceitar o ministério profético e aceitar fazer o papel do Senhor Jesus Cristo aqui, demonstra o seu caráter ilibado, e mais do que isso, o seu caráter de obediência à palavra do Senhor, mostrando-nos que os verdadeiros líderes são aqueles que se dispõem a servir a Deus
mesmo que isso traga perdas nas suas vidas, mesmo que isso traga as lutas nas suas vidas. E eu separei um exemplo maravilhoso aqui da palavra de Deus que o autor de Hebreus notou. Ele diz o seguinte: pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ser herdeiro do maior trono do mundo, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas e tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito e não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê quem é invisível. Ou seja, o que o autor de Hebreus está mostrando, que os ministros de Deus, como Moisés, é claro, Moisés é um exemplo de fé aqui, são homens que estão dispostos a deixar os prazeres do mundo, a vida mansa do mundo, e se tornarem exemplos e fiéis nas suas gerações, e com isso trazerem sobre si grandes lutas, como Ezequiel, que foi perseguido, Jeremias, queridos irmãos, por exemplo, foi deixado dentro de uma cova seca para morrer de sede e de fome, por ser profeta. E aqui nós aprendemos este caráter de Cristo, que viria adiante como um líder abnegado, um líder fiel, um líder que dedicava-se ao Senhor, mesmo que isso trouxesse sobre ele o peso dos nossos pecados, a morte para si mesmo. Ou seja, ele foi aquele que negou a si mesmo e tomou a sua cruz como nenhum outro. E aqui o profeta está apontando para esse caráter de Cristo, um caráter de alguém que vai pastorear o povo de Deus no meio das lutas e dificuldades, e isto sendo apegado à palavra de Deus. Afinal, o profeta aqui está se apegando à palavra de Deus, que requer dele fidelidade, requer dele não agradar pessoas. Ou seja, o verdadeiro profeta que aponta para Jesus Cristo, eles não ligavam para o julgamento das pessoas, eles sabiam que o compromisso maior deles era para com Deus, e que eles tinham responsabilidade para com Cristo, com as normas escritas da sua palavra. Por isso Paulo nos ensina em 1 Coríntios 4, 2 a 4, o paradigma do verdadeiro ministério da palavra. Ele diz o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vocês ou por tribunal humano, nem tampouco eu me julgo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. A ideia de Paulo é esta, de que os verdadeiros pastores do povo de Deus, que apontam para Cristo, eles são comprometidos com a fidelidade ao Senhor, e eles não estão nem aí para o que as pessoas vão pensar deles. Eles não estão nem aí o que as pessoas vão pensar das suas pregações. Eles não sentem necessidade de agradar as pessoas, de ordenar as suas vidas de maneira que as suas igrejas estejam cheias de bodes, estejam com pessoas que são entretidas. Pelo contrário, eles têm um profundo senso de necessidade, dependência de Cristo e de obediência ao Senhor, de tal maneira que eles não permitem serem julgados pelas pessoas. Eles sabem que o verdadeiro juiz das suas vidas é o Senhor. Estes homens, como aqui Zacarias, e apontando para o Senhor Jesus Cristo, eles não pensam que as suas ideias são as melhores, que eles são o padrão para as suas igrejas, mas que Cristo e a sua palavra é o padrão. Estas pessoas têm disposição para pastorear, mesmo que, como nós vimos aqui no texto, sejam ovelhas que são destinadas para matança, ovelhas bravas, arredias, ovelhas que são oliveira brava. E veja, queridos irmãos, que o profeta está demonstrando esta verdade aqui. Ele foi chamado para pastorear o povo de Deus com ovelhas que deveriam ser cuidadas, mas que na verdade eram oprimidas, destinadas para a morte. O povo de Deus naquele momento, como nós vimos em Neemias 5 na semana passada, era um povo extremamente afligido, não pelos líderes estrangeiros, mas pelo seu próprio povo.
líderes que pelo lucro pessoal os matavam, roubavam os seus campos, faziam das suas filhas e filhos escravos. E aqui nós vemos o profeta disposto a pastorear neste cenário, e estas ovelhas que aqui são descritas como pobres do rebanho, são aquelas ovelhas que as pessoas não desejam pastorear. Mas veja uma coisa interessante, diz ele que vai pastorear as pobres ovelhas do rebanho, e aqui nós temos implicitamente que ele não pastorearia os falsos mestres, os falsos pastores dos teus dias. Isso significa que aqueles homens, como falsos obreiros, como homens de Belial, eles não precisavam e não receberiam, na verdade, o pastoreio de Deus, porque através das suas práticas, dos seus pensamentos, do que eles faziam com o povo de Deus, eles estavam rejeitando a Deus. Ao receberem o ministério de Deus e exercerem segundo a sua vontade, eles rejeitavam o verdadeiro Deus nas suas vidas. Eles rejeitavam não só o chamado de Deus, mas a lei de Deus nas suas vidas. A verdade é que esses homens, o que eles queriam é que muitas pessoas dos nossos dias, nas nossas igrejas, anseiam que Deus estivesse longe delas, que as deixassem livres nos seus próprios caminhos. E Deus claramente é visto aqui como rejeitado, pessoas que queriam ficar livres para viver no pecado. Então, os falsos líderes não seriam de maneira nenhuma alvos da piedade e da misericórdia de Deus. E esses homens, queridos irmãos, como nós já vimos, eram homens que pareciam servir a Deus, pareciam ser piedosos, mas que na verdade eram hipócritas. Se escondiam numa capa de piedade, mostrando para o mundo que eram bons pastores, mas que na verdade amavam mais a si mesmos do que a Deus. Eles mascaravam a sua identidade através de boas obras, eram cegos, pensavam servir a Deus, mas o coração deles não tinha nada de Deus, somente mandamentos de homens que eles inventavam e maquinavam nos seus corações para aparecerem as pessoas mais piedosas. É curioso o fato de que nossos dias, nossas igrejas têm se valido, por exemplo, das sociedades internas para esse mesmo tipo de prática. Nós podemos conhecer muitos homens e mulheres nas igrejas que participam dos ministérios e sociedades da igreja, que fazem tudo para parecer, mas que não tem piedade na sua vida. Em todos os tempos nós temos esse tipo de pessoas que estão na igreja e que não são pastoreadas por Deus, que são cegas, que estão longe de Deus. E você pode perguntar: como reconhecer pessoas assim? Como saber de pessoas que querem ser pastoreadas? Como você identifica essas pessoas na igreja? Da mesma maneira como você identifica nesse texto, pessoas em que o pecado delas era identificado, mostrado, estampado por Deus, mas elas se mostravam desinteressadas na correção de Deus. Pessoas que pareciam interessadas na palavra e na liderança do povo de Deus, mas que não ouviam o conselho dos profetas, que não faziam aquilo que Deus ordenava por meio da sua palavra revelada pelos profetas. Ou seja, elas ouviam a palavra, mas nunca aprendiam. Paulo diz isso a Timóteo, que havia nos seus dias mulheres carregadas de pecados, que ouviam sempre e não aprendiam nunca, exemplificando esse tipo de pessoas, que ouvem sobre o seu pecado, mas não se humilham, não se arrependem, porque ao fazer isso, significa que elas têm que deixar de priorizar a sua vida, os seus negócios, e colocar Deus em primeiro lugar, o que elas não estão dispostas a fazer. O profeta é chamado então para pastorear não essas pessoas, mas aquelas que eram pobres e oprimidas por essas pessoas. E veja, queridos irmãos, que esse homem, diz o texto, ele toma para si a incumbência de pastoreá-las, ele leva a sério. Diz o texto que ele tomou para si 2 varas, a uma chamou graça
e a outra favor. Essas duas varas são ferramentas dos pastores. É interessante que o mais comum era que os pastores tivessem uma vara, apesar de que havia pastores que possuíam duas varas. Por exemplo, quando nós lemos no Salmo 23, nós vemos que a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, havia pastores que usavam duas varas. Mas aqui, como a cena é simbólica, este homem está tomando duas varas para apontar para uma realidade. Afinal, os pastores que tinham duas varas sobrepujavam aqueles que tinham uma vara. E portanto, este homem fazendo o papel de Cristo na cena, através dessa cena simbólica e enigmática, ele tomando duas varas, ele está apontando para uma realidade. A realidade que o pastoreio de Cristo, ele suplanta, ele vai além de todo e qualquer pastoreio humano nas nossas vidas. Esta figura é como se fosse uma figura de exagero, é um exagero simbólico, em que Deus, o verdadeiro pastor do seu povo, ele é muito maior, ele pastoreia muito melhor o seu povo do que qualquer pastor verdadeiro dos seus dias. É como se Deus estivesse dizendo aqui: o meu pastoreio sobre vocês, ele excede qualquer esforço humano, ele sempre foi grandioso. Eu sou o verdadeiro pastor, o maior pastor. E aqui nós vemos o quanto que Deus está preocupado, mesmo nesse cenário de maus líderes e ovelhas oprimidas, a mostrar o seu verdadeiro pastoreio, a mostrar que o pastoreio dele excede as nossas expectativas, está muito além daquilo que podemos pensar e pedir nas nossas vidas. O problema, então, queridos irmãos, é o nosso pecado. A verdade é que somos ingratos diante do pastoreio de Deus. Quantas vezes murmuramos e reclamamos das coisas que não temos e não vemos as preciosas coisas que no pastoreio de Deus Ele nos dá? Por exemplo, a justificação, o fato dele nos considerar justos diante do seu tribunal, a adoção, o fato de Deus tomar para si homens que eram filhos da ira para serem seus filhos, a santificação, o fato de Deus nos considerar santos e agora estar nos fazendo santos à imagem do seu Filho. Veja que o pastoreio de Deus é grandioso. O pastoreio de Cristo no seu povo é algo que não pode ser comparado com nenhum tipo de pastoreio humano. E veja que esse pastoreio é através da graça, do favor imerecido de Deus nas nossas vidas. A maneira como que Deus nos pastoreia é nos dar benefícios que nós não merecemos, que provam o caráter santo de Deus. Deus é por natureza um ser gracioso, um ser favorável. Afinal, as suas criaturas nada merecem de Deus, mas o fato dele ser gracioso nos mostra que ele nos dá o que nós precisamos para a vida, e sobretudo aquilo que precisamos na vida espiritual, que é a nossa salvação. A graça de Deus, queridos irmãos, que é a maneira como Ele nos pastoreia, ou aquilo que Ele nos concede no seu pastoreio, é tudo o que precisamos na vida espiritual. Sem graça não há fé, sem graça não há perdão de pecados, sem graça não há novo coração, sem graça não há oração, sem graça não há qualquer tipo de benefício de Deus nas nossas vidas comunicado aos nossos corações. Deus é gracioso no seu pastoreio. Cristo é o Rei da graça. Por isso, na bênção apostólica, nós falamos da graça do Senhor Jesus Cristo. Um Senhor gracioso, um Senhor que nos concede benefícios santos, benefícios que, na melhor das hipóteses, irmãos, nenhum de nós, se juntássemos todos em um só indivíduo, mereceríamos. Ou seja, a lógica das Escrituras é que a graça de Deus jamais poderia ser tomada por nós, mesmo que pegássemos qualquer obra de qualquer um de nós, ela seria impura e não mereceria a graça de Deus. E a graça de Deus, ela desemboca na segunda vara chamada união. É interessante
que a palavra união no hebraico significa literalmente cordas. Uma vara que é uma corda. É uma figura de linguagem mostrando que, através da graça de Deus, nós somos amarrados. Amarrados a quem e ao que, para quê? A ideia aqui é que essa união é aquilo que é pretendido pela graça. E a primeira união que vem da graça, que é fruto da graça, é a união nossa com Deus. Paulo nos mostra em Romanos 5, verso 1, que através da graça de Deus nós seríamos justificados e nós teríamos paz com Deus. Ou seja, a alienação, a separação que haveria ou havia entre nós e Deus é desfeita pela graça que nós recebemos em justificação. Então a graça, em primeiro lugar, ela é uma corda para nos unir a Deus, aquele que antes era o nosso inimigo, que estava com as suas setas voltadas para nós. Irmãos, não se engane, todos nós aqui nascemos inimigos de Deus, debaixo da sua ira. É isso que diz Romanos 5,10. Nós éramos inimigos de Deus, mas pela graça nós somos unidos a Deus. Através da graça também nós somos unidos aos irmãos. Afinal, o pecado trouxe separação não somente entre Deus e o homem, por isso Adão se esconde, mas entre o homem e o homem, e por isso ele acusa sua mulher e até o próprio Deus que a deu, mostrando que ele havia se tornado o inimigo da sua esposa. Somente pela graça é que podemos ser unidos a Deus e então sermos unidos ao rebanho de Deus, ao povo de Deus, deixarmos a inimizade uns com os outros. É pela graça então que temos paz um com o outro. Então nós temos aqui duas varas simbólicas. O que o povo de Deus precisa, graça, e o resultado dessa graça, união. E aqui nós temos o bom pastor Zacarias apontando para o bom pastor Cristo, que toma essas duas varas para nos pastorear, suprir as nossas necessidades, nos alimentar, nos proteger, buscar as desgarradas, afugentar os predadores. Enfim, Cristo, queridos irmãos, nos pastoreia como nenhum outro. E nós aprendemos com isso, por implicação, que os bons ministros de Cristo são aqueles que nos levam à graça de Jesus, são aqueles que amam a Cristo e falam de Cristo. Seus sermões e estudos são cheios de Jesus, e eles mostram Cristo como a única fonte da salvação e mudança das nossas vidas. Eles são aqueles que levam as suas ovelhas ao pé da cruz constantemente. Eles mostram para a sua igreja que a pessoa central da igreja não é o pastor, mas é o verdadeiro pastor das nossas almas, que é Jesus. Os verdadeiros ministros de Cristo, eles também tentam levar as suas ovelhas a serem próximas umas das outras, a se preocuparem, a ministrar graça uns para com os outros, a terem união, a saberem que a união do corpo de Cristo mostra o amor de Cristo que é derramado nas nossas vidas. Afinal, o Senhor Jesus Cristo disse que através de amarmos uns aos outros, nós seríamos reconhecidos nesse mundo. Por isso, o profeta aqui apresenta o paradigma do verdadeiro pastor, Jesus, aquele que se encarna para cuidar das ovelhas perdidas, para andar entre elas, ensinando e curando as pobres do rebanho. Cristo jamais negligenciou as ovelhas e as rejeitou, mesmo que elas fossem más e pecadoras, como de fato todos nós somos. Os pastores líderes dos tempos de Jesus fizeram das ovelhas morte e queriam que Jesus as deixasse, mas o Senhor, pelo contrário, as pastoreou, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, as curou, abriu os olhos, falou aos seus ouvidos. E este era o ministério que apontava para o verdadeiro pastoreio de Jesus. Tanto que quando João Batista teve dúvida acerca do seu ministério, Jesus disse o seguinte: ide e anunciai a João
o que estáis ouvindo e vendo: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. As pobres ovelhas do rebanho estavam ouvindo o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, esse verso aponta diretamente para o nosso Senhor, aquele que se humilhou e tomou sobre si esse ministério de atender constantemente a necessidade dos pobres do rebanho, das ovelhas que estão sendo massacradas e que precisam de graça e união nas suas vidas. Mas, para ser um bom pastor, é preciso fazer algo mais. O verso 8 diz: dei cabo dos 3 pastores num mês. Veja que o profeta, como bom pastor, ele vai exercer um ministério de tirar a má liderança. E ele diz: dei cabo de 3 pastores num mês. A cena é simbólica, mas nós vamos aprender através dessa cena simbólica que a verdadeira liderança do povo de Deus está interessada em retirar as más lideranças. Verdadeiros líderes, eles têm uma missão imprescindível de tirar as más lideranças para que elas parem de prejudicar o povo de Deus. É curioso o fato, irmãos, e eu quero que você se lembre comigo. Por exemplo, nós temos um rei reformador nas Escrituras chamado Josias, que quando ele assumiu ao trono, ele tirou a sua mãe da liderança do povo de Deus, porque aquela mulher era uma mulher ímpia. Você já imaginou isso? Imagine aí, homens, se vocês fossem presbíteros e vocês tivessem que denunciar suas esposas ao conselho para que elas fossem disciplinadas, e vocês tivessem que tirá-las, por exemplo, da liderança do ministério de mulheres da nossa igreja. Você faria isso? Se você pensou não, você não tem nada a ver com a liderança verdadeira da igreja. Porque os verdadeiros líderes, eles não olham esse tipo de ligação, eles não pensam nos seus laços e afetos naturais como maiores do que o seu afeto e a sua vontade de servir a Jesus. Por exemplo, eu vou citar um exemplo pessoal. Eu e o reverendo Gustavo somos muito amigos. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos. E nós temos uma ética de um para com o outro, de que se nós soubéssemos do pecado um do outro, nós não olharíamos a nossa amizade, porque o nosso maior amigo é Jesus. Nós temos que estar muito mais interessados na honra, na glória de Jesus, do que na amizade. E esta é a verdadeira servidão ao Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros líderes, em vez de abusarem do rebanho, esconderem seus pecados e perpetuarem o mal, pelo contrário, eles buscam tirar as más lideranças do seu povo, porque eles sabem que a má liderança levará a igreja para longe da palavra, que falsos líderes têm muitos pecados, que estes pecados, para serem justificados, eles não confrontam nem os seus pecados, nem os pecados das pessoas que estão ao seu redor. Por isso, os falsos líderes, eles fazem vistas grossas ao pecado do rebanho, porque, afinal, se eles confrontarem o pecado do rebanho, eles serão confrontados nos seus pecados e, obviamente, deixarão de serem ministros, de serem pessoas que servem na igreja. Por isso, nós podemos identificar falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, como aqueles que subtraem, tiram a disciplina da igreja, porque sem a disciplina, as pessoas vivem no pecado como um padrão, e eles então não serão confrontados e terão o pecado como padrão nas suas vidas. Por exemplo, queridos irmãos, eu conheço igrejas que há 40 anos não tem nenhum caso de disciplina. Será que nós temos igrejas tão puras que em 40 anos nós não temos pecados que mereçam serem disciplinados?
Será que nós já estamos glorificados para ter igrejas assim? E por que não há disciplina? Por causa disso. Homens que estão interessados nos seus próprios pecados, nas suas mazelas, em perpetuar o mal. Mas os verdadeiros líderes não. Eles entendem que se eles não tirarem essa falsa liderança, jamais a igreja pode avançar. E é isso aqui que o profeta vai fazer: eliminar essas falsas lideranças, os homens corruptos que vendiam as ovelhas, que enriqueciam ao custo do rebanho de Deus. E veja que ele diz: eliminei 3 pastores num mês. Como eu já disse anteriormente, quem são esses pastores? Quando isso aconteceu? É impossível que identifiquemos tais pessoas. Além disso, queridos irmãos, nós temos que entender que nós estamos num livro apocalíptico, numa seção apocalíptica do livro, que usa bases históricas para comunicar-nos uma realidade espiritual, que servia para o presente, mas não somente para o presente, mas para o futuro e em todo o tempo na igreja de Deus. Ou seja, esta verdade que o profeta está aqui exercendo, ela aconteceria nos tempos de Jesus, mas também seria aplicável nos nossos dias. Por isso que os comentadores ortodoxos, eles entendiam que aqui o que está acontecendo é que Zacarias está usando uma passagem histórica pré-exílica, em que Deus eliminou Joaquim, Jeoaquim e Zedequias, os 3 últimos reis de Judá, num período curto de tempo, para mostrar que ele é aquele que pastoreia o seu povo, da maneira que tira as más lideranças, as lideranças horríveis do povo de Deus, que usurpam e matam o povo de Deus. Portanto, a interpretação aqui, queridos irmãos, não é literal. Esse é um livro apocalíptico, como a gente vê lá no Apocalipse que Satanás é descrito como um dragão. Olha, você já viu um dragão? Não, dragão é um ser mitológico, né? Satanás é um ser espiritual, então ele não tem corpo. Percebe que é uma descrição mitológica ou uma descrição simbólica de Satanás para comunicar algo? Da mesma maneira que estes 3 pastores no mês indicam um princípio e não um fato histórico verdadeiro. E assim diz João Calvino. Veja o que João Calvino interpretou sobre esse texto: Deus nos mostra que havia exercido a maior vigilância, pois em um mês havia rejeitado 3 pastores, isto é, em um curto espaço de tempo fazia a escolha de tirar pastores, substituí-los. Um mês é para ser tomado aqui como período curto, e 3 pastores significam muitos pastores do povo de Deus. Ou seja, aqueles que são ortodoxos, eles entendem que o que Deus está ensinando aqui é que Ele tira as más lideranças indefinidamente, em todos os tempos, numa lição histórica de que nós podemos então nos apacentar com a verdade de que Deus cuida da sua ovelha de tal maneira, queridos irmãos, que a liderança espúria, a liderança maldita do povo de Deus, ela vai ser tirada, porque ela é uma lástima para a igreja. E esse tipo de realidade aponta para o ministério de Cristo. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, enfrentou líderes corruptos, homens que estavam longe de Deus, homens que perseguiram João Batista, homens que o perseguiram. E certa vez Jesus demonstrou o cumprimento dessa parábola aqui de Zacarias através de uma nova parábola. Jesus contou aos líderes judeus uma parábola de trabalhadores maus numa vinha. A vinha nas escrituras, como você pode observar em Isaías 5, sempre foi uma figura do povo de Deus. Os trabalhadores representavam, portanto, lá em Isaías 5 e também em Marcos 12 que nós lemos, os pastores do povo de Deus, ou seja, líderes usurpadores do povo de Deus. E Jesus ensinou naquela parábola que estes maus líderes em todos os tempos, eles espancaram, mataram, perseguiram os profetas a fim de usurpar a Deus. E Deus enviava profetas atrás de profetas e eles os matavam, rejeitando a Deus. E por fim Jesus disse
que aquele homem mandaria o seu filho, que era o dono da vinha, e eles matariam. E veja o que diz a conclusão desta parábola em Marcos 12: e pegando dele o filho, o mataram e lançaram fora da vinha. Que fará o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. O que Jesus estava falando era justamente o cumprimento dessa passagem profética de Zacarias. Ou seja, Deus tiraria a má liderança do seu povo, deixando Cristo como verdadeiro herdeiro e os seus apóstolos e pastores que viriam pós ele como os verdadeiros líderes do povo de Deus. Ele passaria a liderança do seu povo a outros que devidamente amariam, cuidariam e dariam os frutos da vinha a Deus. Portanto, o princípio aqui que cumpre-se na vida do profeta e na vida do Senhor Jesus Cristo é que Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele retira e pune as falsas lideranças do seu povo, de líderes que não seguem o padrão divino, que não amam a Deus. E diante disso, qual seria a reação natural das ovelhas pobres do rebanho? Seria amar esse líder, não é mesmo? Mas não é isso que acontece. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. O bom pastor, que aqui aponta para Cristo, é rejeitado. O rebanho não reage bem ao pastoreio dele. É interessante que um dos comentaristas diz o seguinte: as pessoas às vezes imaginam que se nós tivéssemos bons líderes, líderes perfeitos, líderes que fossem os melhores possíveis, nós os amaríamos e seríamos submissos e teríamos condolências sobre essas pessoas, ou seja, as veríamos como pessoas ilibadas e acima de nós, ou seja, seríamos pessoas que abaixariam a cabeça para esses líderes. E aí eles dizem o seguinte: na verdade isso não acontece, e na verdade isso já aconteceu, e esse texto mostra muito bem isso, que mesmo quando recebemos boa liderança por causa do nosso pecado, a nossa tendência é rejeitá-la, mostrando, queridos irmãos, que ter um bom líder e ser um bom líder não significa ser aceito. Ter um bom líder, ser um bom líder não significa ter um bom rebanho, ter boas ovelhas. Os exemplos das Escrituras são inumeráveis. Moisés pastoreou um povo que morreu no deserto. Isaías pastoreou um povo que não estava nem aí para aquilo que ele falava. Jeremias pastoreou um povo que, como eu já disse, o lançou numa cova para ele morrer. Ezequiel pastoreou um povo que dizia: pregue, porque a sua pregação é como música gostosa de ouvir, mas nós não vamos praticá-la. Veja que aquilo que está acontecendo aqui acontece nas igrejas dos nossos dias. Quantos bons pastores são rejeitados nas suas igrejas, mandados embora das suas igrejas? Quantas pessoas gostam de ouvir o Augusto Nicodemos porque é bonito, mas não fazem nada daquilo que ele manda fazer? Sabe o que significa isso? Rejeição do pastor divino, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal, quando o povo de Deus rejeitou a Samuel, Samuel ficou ressentido e Deus disse para ele assim, como se fosse assim, no bolo mineirês, né? Você é bobo, senhor, fica esperto. Esse povo não está te rejeitando, esse povo está me rejeitando. E por isso o profeta aqui, que representa o próprio pastor divino, a atitude dele diante dessa irracionalidade do pecado de rejeitar o pastoreio verdadeiro é perder a paciência. Parece até a atitude de um mau pastor, não é? Sabe quando o pastor perde a paciência com uma ovelha? Fala: faz isso fulano, não é assim fulano. Aí o cara só fica batendo naquilo e fala assim, aí você perde a paciência. Aí o povo: tá vendo, esse pastor aí é ruim. Não, a ovelha que é ruim. A ovelha que é ruim. Se fosse boa ovelha, tinha ouvido da primeira. A gente que cria filhos sabe que obediência é da primeira.
filho, pega o prato e leva para a cozinha. Não vou fazer não. Filho, pega o prato e leva para a cozinha. Ele não é obediente, ele é desobediente. Ele é um mau filho. Obediência de primeira, meu amigo. E aí o pastor pede a paciência. Não, é o mau pastor, não, é uma ovelha. Está demonstrando isso com a rebeldia no coração. E aqui nós temos um verdadeiro pastor que apresenta o pastor divino e diz aí: eu perdi a paciência com o rebanho. Lembre-se, o profeta aqui está encarnando Jesus. Ele está fazendo o papel de Jesus. E o que ele está mostrando é que Deus está cansado das más ovelhas. Isaías 1,14 diz o seguinte, eu vou ler só a parte do versículo: as vossas solenidades minha alma aborrece, ou seja, tem nojo, já me são pesadas, estou cansado de sofrer as suas obras. Deus disse para o seu povo. Deus mostra para esse povo murmurador, rebelde e que não queria aceitar a palavra, que ele estava cansado deles. E queridos irmãos, infelizmente a maioria das nossas igrejas hoje, Deus já está cansado delas e do seu povo. São pessoas que não se arrependem dos seus pecados, são pessoas que procuram a igreja para serem satisfeitas, como se a igreja fosse um buffet. Não, eu vou para a igreja onde eu me sinta bem. Eu vou para uma igreja onde tem louvor, eu vou para uma igreja onde tem programação para os meus filhinhos, eu vou para uma igreja onde tem culto infantil. Deus está falando: estou cansado de você, senhor. O negócio aqui é obediência à palavra, não é satisfazer os desejos do seu coração, não. Eu não sou um maître para servir o que você gosta, não. Ou é do meu jeito ou não tem jeito nenhum. Percebe? Mas ovelhas cansando a Deus. E veja que o cansaço aqui é mútuo. Diz o texto que elas estavam cansadas. Só que é interessante, irmãos, que a palavra cansada aqui significa asco, nojo, repulsa, ódio, vontade de vomitar. O que o texto está dizendo é que pessoas assim, que querem um Deus para lhe servir, que querem viver no seu pecado, são pessoas na verdade que odeiam a Deus, aborrecem do pastoreio de Deus, que não querem Deus nas suas vidas. Elas pensam que elas podem viver do seu jeito e não do jeito de Deus, que elas têm o direito de ordenar as suas vidas da maneira como elas bem entendem, e não a palavra de Deus é a regra para a sua vida. Afinal, queridos irmãos, nós estamos esquecendo aquilo que é básico da fé verdadeira em todos os tempos. Qual é a única regra de fé e prática para o povo de Deus? Já diziam os catecismos reformados: é a palavra. No Novo e no Antigo Testamento, o que passa disso é do maligno. A palavra é a regra, Deus é a regra para as nossas vidas, não nós mesmos, porque todos nós temos coração, como disse Jeremias 17:9, tortuoso, cheio de pecados. Nós não podemos ser o padrão, e quando não podemos ser o padrão e vemos Deus como padrão, nós o enjeitamos, sentimos raiva dele, e aí nós nos vemos como más ovelhas. E exatamente isso aconteceu com Jesus. Veja o que Jesus disse em Marcos 9:19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? A mesma coisa que Deus diz em Isaías, Jesus está dizendo no Novo Testamento: até quando que eu vou ter que sofrer vocês? Até quando que eu vou ter que aguentar vocês aqui? Eu já estou com nojo. E é interessante que esse tipo de Jesus não é o Jesus que nós cremos nele. Como diria John MacArthur, esse Jesus da Bíblia que nós lemos aqui, que chamou os escribas e fariseus de hipócritas, de filho do diabo, de homens do inferno, é o Jesus que seria expulso da maioria das nossas igrejas. Hoje, a maioria dos nossos púlpitos, Jesus não os ocuparia, porque esse Jesus da Bíblia nós o odiamos. Nós queremos um Jesus para nos satisfazer, um Jesus para cuidar dos nossos problemas,
Mas um Jesus que manda fazer com que sejamos fiéis, esse nós não queremos. E veja, aquele povo estava com esse Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo Jesus multiplicar pães, parar vento, vendo Jesus ressuscitar mortos, e o que eles quiseram? Matar Jesus. Eles odiaram Jesus. O puritano diz o seguinte: ele, Jesus, estava desapontado com eles, desanimado a respeito deles, angustiado por eles, não só pelos pastores a quem ele destruiu, mas pelo povo por quem ele, Cristo, olhou com pesar em seu coração e lágrima nos seus olhos. As provocações deles desgastaram a paciência de Jesus. Ele estava cansado daquela geração incrédula e perversa. Os pastores dos Deus rejeitaram o pastor principal, o Senhor, assim como os edificadores rejeitaram a pedra de esquina. Eles sentiram indignação da doutrina de Jesus, eles sentiram asco dos milagres de Jesus, eles seguiram Jesus por interesse de comer pão, mas nunca quiseram torná-lo seu Senhor. Pelo contrário, eles o tornaram odioso aos seus olhos, porque eles haviam se tornado odiosos aos olhos de Jesus. É isso que acontece quando Jesus vem, e é isso que tem acontecido hoje com a verdadeira pregação. Quando Jesus visita as nossas igrejas, nós o abandonamos, rejeitamos e o odiamos. Diante disso, qual é a cena final? O que acontece? Diz aí, verso 9: eu não vou apacentar mais vocês. Vocês querem morrer? Morram. O que quer ser destruído, vai ser destruído. E os que restarem, vocês vão se mutilar, vocês vão comer a carne um do outro. O profeta, fazendo o papel de Jesus, como vale salientar mais uma vez, está dizendo: não vou pastorear vocês mais, eu vou abandonar vocês. Isso parece cruel, mas não é. Lembre-se, essas pessoas estão odiando o pastoreio verdadeiro, essas pessoas estão rejeitando o pastor verdadeiro, eles estão deixando de ser cuidadas. E aqui, irmãos, é como Calvino disse: Deus está se isentando de todo o mal na vida deles, mostrando que a culpa do mal na vida deles é deles mesmos, porque eles estão odiando e rejeitando a Deus. E veja que as pessoas pensam que Deus é cruel por condenar pessoas ao inferno. Essas pessoas que assim pensam se esquecem que esses que são condenados ao inferno rejeitam o seu filho, ou o filho de Deus, rejeitam o pastoreio do Filho de Deus, rejeitam o sacrifício do Filho de Deus, que tais pessoas se cansam de Deus e consciente e inconscientemente se afastam de Deus, e com isso desejam para si a punição e o inferno. Deus não é o culpado, irmãos, pelas pessoas o odiarem. As pessoas o odeiam por causa da sua natureza pecaminosa. João diz o seguinte: quem não crê em Jesus está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, olha o julgamento dessas pessoas: que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, aborrece de Cristo, e não se chega para a luz, não se chega para Cristo, para não serem arguídas ou julgadas as suas obras. O que o Evangelho nos mostra é que as pessoas amam mais o pecado do que a Deus, que as falsas ovelhas das igrejas amam mais viver no pecado e não querem saber de Deus falando com elas: arrependa-se, mudem de vida. E veja que nós não estamos falando de ímpios declarados que estão lá fora, nós estamos falando de pessoas que estavam dentro do povo de Deus, se cumprindo nos dias do profeta, mas ainda mais nos dias do Senhor Jesus Cristo, de ovelhas
de Israel que rejeitavam a ele. Por isso Jesus contou uma parábola sobre o bom pastor, dizendo: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, ou seja, vocês estão todos aí, mas as minhas mesmo, elas me escutam. As minhas mesmo, elas me seguem. As minhas, elas me obedecem. Elas são pastoreadas por mim. Ou seja, aquelas que não ouvem a voz de Jesus não são pastoreadas por Jesus. E o que Deus faz com essas pessoas? O texto diz de maneira tão cabal, tão plena: quem quer morrer, morra. Quem quer ser destruído, seja. O que Deus está mostrando aqui, que quando se rejeita o pastoreio do seu filho, da sua palavra, Deus entrega essas pessoas ao curso natural da sua vida. O curso natural da vida de um homem é o curso do pecado e o curso da destruição. Deus retira a sua bondade influenciadora e abandona essas pessoas a si mesmas. E veja, queridos irmãos, que isso é descrito na Bíblia para os ímpios. Romanos 1, que nós lemos aqui, por 3 vezes nós vimos Paulo dizendo: Deus entregou esses homens à destruição, Deus entregou esses homens aos seus pecados, Deus entregou essas pessoas às suas imundícies. Por 3 vezes Paulo mostra a tônica de aqueles que rejeitam o pastoreio de Deus. Eles são entregues por Deus para se destruírem, para serem comidos vivos pelo seu pecado. E esta verdade que é válida para os ímpios é aqui aplicada para aqueles que estão dentro do povo de Deus, mostrando que eles jamais foram verdadeiros crentes e a punição dos ímpios está sobre eles. Pessoas que vão se destruir no pecado, vão andar no pecado, vão morrer no pecado na sua cegueira, caminhando para o inferno, pensando que estão rumo a Canaã celeste. Você acha que as pessoas que morreram no deserto junto com Moisés, elas achavam que elas iam morrer no deserto? Mas foi lá que elas morreram. O falso crente, até o último segundo da sua vida, ele vai achar que ele é crente, preferindo o pecado e a destruição, a cegueira espiritual, achando que são apacentados e cuidados por Deus. E veja, irmãos, quão grave é essa cegueira espiritual. 70 anos antes, os pais dessas pessoas estavam no mesmo tipo de cegueira. E o que aconteceu com elas? Elas foram destruídas, mortas, massacradas, queimadas, arrastadas, dilaceradas na frente das outras. Isso iria acontecer com eles e aconteceria no futuro, quando Jesus viesse. Por isso nós lemos aí Mateus 23. Mateus 23 diz assim: enchei vós a medida dos vossos pais, serpentes e raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Eu envio para vocês profetas, sábios e escribas. Vocês vão crucificar e matá-los, vocês vão açoitá-los nas vossas sinagogas, vão persegui-los de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até de Zacarias. Zacarias aqui não é o mesmo Zacarias. Esse Zacarias é narrado em 2 Reis, foi o último profeta a ser morto dentro do templo. Em verdade, vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, a geração que rejeitaria definitivamente a Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que são enviados. Eu quis pastorear vocês, quis reunir vocês como pintinhos, e vocês não quiseram. A casa de vocês vai ficar? Vou destruir tudo. E queridos irmãos, esse princípio é válido para as nossas vidas hoje. Aqueles que rejeitam a palavra, eles são entregues aos seus pecados, para receberem punição nos seus dias e no dia do castigo final. Como viver esse texto?
Primeira aplicação: observe no texto, como eu já disse, que há uma mútua inimizade entre Deus e aqueles que são ímpios. Eles são abomináveis a Deus e são abominadores de Deus. Nada descreve mais a pecaminosidade e a miséria de um estado regenerado do que esta verdade: pessoas às quais Deus abomina e às quais elas abominam a Deus. A mente carnal e a amizade do mundo são inimizade contra Deus, e Deus odeia todos aqueles que obram na iniquidade. É fácil prever que isso vai acabar em juízo final. Portanto, queridos, parem de brincar com as suas almas imortais. A sua alma não morre. O inferno de fogo jamais vai acabar. Não deixe a oportunidade de arrepender-se do seu pecado passar, porque pode ser que Deus esteja pronto de vomitar você da boca santa dele, como ele disse com as suas igrejas no Apocalipse: vou vomitar vocês. O verdadeiro Jesus é aquele que vomita falsas ovelhas. Cuidado com a sua alma. Segunda aplicação: para isso, peça o arrependimento verdadeiro. As ovelhas verdadeiras de Cristo, elas odeiam o pecado, elas odeiam cada traço de rebeldia no seu coração contra Jesus. Elas sabem que são devedoras todos os dias, e por isso elas confessam seus pecados e veem na sua vida o que está desagradando ao seu mestre, e recorrem a ele na sua graça, na sua cruz. Querido irmão, peça que Deus dê uma verdadeira mudança no seu coração. Peça para que as áreas em que você está rejeitando Jesus sejam transformadas por Ele. Peça para que Ele vá lá dentro do seu coração e faça com que você seja abnegado, tome a sua cruz, morra para você mesmo. E você vai ver que você é uma ovelha de Jesus. Terceira aplicação: Deus tira as falsas lideranças do seu povo. Às vezes isso demora muito tempo. Às vezes isso só pode acontecer no juízo final. O importante então é buscar a liderança de bons pastores e se submeter a eles. O importante é entender que Deus cuida da sua igreja através dos pastores que são fiéis na pregação, na oração, na visitação, nas regras da palavra. E entenda, irmãos, que a nossa preocupação com a igreja é legítima, mas não há ninguém que se preocupe mais com a sua igreja do que o Senhor Jesus Cristo, e Ele sabe o que faz. Como nós vamos concluir esse capítulo mais adiante, às vezes Ele vai dar más lideranças à sua igreja por causa dos nossos pecados, porque as merecemos, para que sejamos disciplinados como esse povo. Mas quando há arrependimento, quando há limpeza no nosso coração, Deus tira essas falsas lideranças, nos dá bons pastores, para que a sua vinha seja limpa, e para que assim cresçamos em graça, rumo à varonilidade perfeita. Por isso, queridos irmãos, peça a Deus que no seu tempo, na sua igreja, Deus limpe a sua vinha. Peça a Deus que Ele traga boas lideranças às nossas igrejas, bons pastores, bons presbíteros, bons diáconos. E aqui eu já emendo com a quarta aplicação: precisamos orar para que Deus nos dê homens fiéis, com famílias fiéis, que liderem as suas famílias para o reino de Deus. Queridos irmãos, quantos homens hoje se preocupam mais com o seu bolso do que com seus filhos?
Quantos homens hoje, por exemplo, deixam seus filhos ficarem em casa para estudar por uma prova, ao invés de levá-los ao pé de Jesus para ouvir a palavra de Jesus? Quantos homens hoje negociam passar pouco tempo com seus filhos, ao invés de investir neles para a vida eterna, por conta de salários maiores, buscando coisas deste mundo? Poderiam viver uma vida mais frugal, ter uma vida mais simples, mas terem seus filhos salvos, mas preferem filhos que são 2 vezes mais infernais do que eles, para terem um bolso cheio. Por isso nós devemos pedir homens verdadeiros. E queridos, como é necessário pedir homens verdadeiros para as nossas igrejas hoje? Ontem nós tivemos o curso de catecúmenos aqui, e só havia um homem dentro de muitas mulheres. Nos nossos estudos e reuniões de oração, a maioria são mulheres, e muitos desses homens não estão trabalhando, porque se estivessem, ok, estão tentando sustentar sua família, mas estão em casa, ao invés de trazerem suas famílias para a igreja. Mas peça a Deus homens bíblicos, homens de verdade, e orem para esses homens, porque todos eles são pecadores, e aqueles que são verdadeiros homens piedosos e fiéis, eles precisam do sustento de Deus, porque certamente Satanás os atacará, para que caiam e a sua família e a igreja caiam junto com eles. Quinta aplicação: tudo o que nós precisamos para uma vida espiritual, Deus nos dá. Ele nos dá a sua santa graça, a santa graça que nos traz justificação, o fato de Deus perdoar para sempre o nosso pecado, que traz a adoção, o fato de sermos considerados não mais filhos de Belial, mas filhos do Salvador, do nosso Pai Celeste, por meio de Jesus Cristo. A graça traz a santificação. Mesmo pecadores, Deus nos vê como santos, e todos os dias Ele trabalha matando os nossos pecados. Enfim, queridos, uma coisa que os apóstolos nos ensinaram nas suas cartas é graça e mais graça. Você já viu que eles sempre começam suas cartas, graça e paz do Senhor? Eles estão pedindo graça para a igreja, não é apenas um cumprimento, porque eles sabem que a graça é quem muda as nossas vidas, que a graça é o favor de Deus, do Deus bendito para as nossas vidas. E eles sabiam que a graça de Deus ela é ministrada na igreja pela palavra, pelos sacramentos, pela oração. Por isso, quanto mais afastados da igreja tivermos, menos graça teremos na nossa vida. Você quer ser uma pessoa com pouca graça na sua vida? Fique em casa. Abandone a pregação e os sacramentos, e você vai ver uma vida desgraçada, ou seja, sem graça. E sexta e última aplicação: o resultado da graça na nossa vida é o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele atua em primeiro lugar nas famílias, gerando famílias que são alegres, longânimas, bondosas, cheias de bondade, de misericórdia, do amor verdadeiro, da obediência da palavra. E essas famílias cheias do fruto do Espírito geram união interna nos lares, e mais do que a união interna nos lares, gera uma união interna na igreja. Agora você sabe por que nossas igrejas são tão displicentes no cuidado uns para com os outros. Por quê? Há pouca graça na nossa vida. E por que tem pouca graça na nossa vida? Porque nós desprezamos a palavra, a oração e os sacramentos. Portanto, vendo as nossas igrejas hoje, vendo o nosso comportamento hoje desinteressado para com o irmão, o que você e eu mais precisamos é graça de Deus, que vai gerar união entre nós.
amor mútuo, e assim vamos ser vistos como filhos do Deus Altíssimo, ovelhas de um bom pastoreio, e que aceitam, recebem, e Cristo ceia nos seus corações. Que Deus nos dê essa graça. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor bendito, diante de uma repreensão tão severa da Tua palavra, e justa e merecida, e é o que precisamos, nós imploramos, em primeiro lugar, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoe-me por não ser um pastor, ó Deus, perfeito. Eu sei que eu jamais o serei no corpo desta morte, mas perdoe-me por não ser perfeito. O padrão é Cristo e a perfeição. E Deus, em comparação com Cristo, estou longe deste padrão perfeito. Por isso, perdoe os meus pecados, Senhor, e me faça um pastor segundo o Teu coração, para que o Teu povo receba, ó Deus, a graça e a união que vem somente do Senhor. Ajude-me, ó Deus, a ser um obreiro fiel e não um obreiro da iniquidade. Ajude-me, ó Deus, a deixar os meus pecados, confessá-los e tê-los, ó Deus, constantemente diante de mim, com arrependimento e súplicas e com choro, para que, ó Deus, o Teu povo siga o exemplo da piedade e também faça o mesmo. Peço-te, ó Deus, perdão pelas minhas ovelhas aqui desta igreja, Senhor. Ovelhas que vezes ou outras se mostram rebeldes, arredias e contrárias à Tua palavra. Peço que o Senhor dê a elas e a mim um coração tão afável em relação à Tua palavra, que nos humilhemos constantemente ante ao trono da Tua graça, buscando o Teu favor, ó Deus. Que sejamos como aquele publicano que sequer tem condições de levantar a sua cabeça, que batamos no peito em vergonha por aquilo que somos, que Deus sintamos asco não do Senhor e da Tua lei, pelo contrário, que no tocante aos nossos homens interiores haja prazer na Tua lei, mas que sintamos asco do nosso pecado, que estejamos prontos, ó Deus, a vomitar o pecado das nossas almas, que estejamos dispostos, ó Deus, a sermos abnegados, a tomarmos, ó Deus, a nossa cruz para segui-lo. Abençoe para que nós, homens deste rebanho, sejamos capazes até mesmo de ter um emprego mais modesto, para termos tempo, ó Deus, para nossa esposa e filhos, para ensiná-los a palavra, porque certamente, talvez isso não nos leve para o inferno, mas o Senhor nos cobrará, e nós choraremos amargamente pelos nossos pecados naquele dia, ainda que Cristo vai enxugar nossas lágrimas, mas será vergonhoso para nós. Portanto, nos dê caráter, nos dê vergonha, nos dê coragem nas nossas almas diante do Senhor. Peço-te, ó Deus, que também as nossas esposas entendam que elas sim podem trabalhar, mas que elas não devem dedicar o seu maior tempo ao seu trabalho, deixando, ó Deus, a negligência, ou negligenciando, deixando o que é mais importante na vida delas, que é ser mãe e cuidar dos seus esposos. Infelizmente, as nossas mulheres hoje, eivadas, ó Deus, de um feminismo desgraçado, contrário à Tua palavra, ó Deus, querem ser como homens, tentando ganhar o mercado de trabalho, e são, na verdade, ó Deus, prostitutas cultuais. São mulheres, ó Deus, carregadas de pecado, que não percebem que estão trazendo grande pejo e mal à Tua igreja, por não estarem cumprindo as suas funções santas, as quais são resgatadas da maldição, ó Deus. Ajude-as a obedecer, ajude aos seus maridos também a mostrar a elas esta verdade, a ministrar graça no coração delas, para que elas entendam que precisam ser fiéis. Enfim, Deus, faça-nos ovelhas verdadeiras,
que possamos dar um basta na brincadeira de servir ao Senhor, que possamos levar a sério o Teu reino, Senhor, a Tua justiça, que possamos levar a sério a Tua palavra. É muito bonito dizer que é somente a Escritura, mas infelizmente nós não estamos vivendo isso. Nos ajude, tira a hipocrisia das nossas vidas, mostra, ó Deus, quem somos perante o espelho de Jesus Cristo. Tire as máscaras, ó Deus, das nossas vidas. Parecemos bondosos, caridosos, amáveis aos outros, mas na verdade o nosso coração a rapina e morte para com o Senhor. Somos como sepulcros caiados, contaminamos a Tua igreja e contaminamos o próximo. Na verdade, o Senhor está pronto para vomitar-nos. Tenha misericórdia das nossas vidas, mas derrame graça. Eu sei que a Tua graça pode mudar essa realidade. Mude essa realidade a partir da minha família e a partir das famílias dessa igreja, e a partir da nossa igreja mude outras igrejas, e plante igrejas, ó Deus, através das nossas vidas, que sejam assim fiéis. O mundo nos dirá que somos radicais, idiotas, tacanhos, mas que importa? É o Senhor que vai nos julgar. Esse mundo está julgado porque ama mais as trevas do que a luz, mas não permita que sejamos assim. Que amemos a luz, aproximemos da luz do Teu Filho, e mesmo que envergonhados, recebamos perdão e a graça de sermos fiéis à Tua palavra. Senhor, nos ajude. Escute a minha oração, Senhor. É feita do mais profundo da minha alma, eu te imploro. Mude a nossa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a consolação, comunhão do Espírito estejam com os eleitos do Senhor, as verdadeiras ovelhas do rebanho, hoje e para sempre. Amém.